Convido vocês a abrirem suas Bíblias no segundo livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Iniciamos domingo passado uma exposição neste livro. Vamos dar continuidade hoje. E se o Senhor permitir, no próximo domingo, após a ceia, nós pregaremos o último sermão. Eu quero ler com você a partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 11. 2 Crônicas 29, de 4 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de vocês, Deus dos seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque os nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém, e ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Amém, irmãos? Queridos, cativeiros sempre trazem dor, sempre trazem escravidão e sofrimentos. Assim acontece com todos aqueles que estão cativos pelo pecado. Assim acontecia conosco quando nós estávamos presos por Satanás e Cristo nos libertou. Assim aconteceu com o povo de Israel quando foram levados para o cativeiro. Eles experimentaram dor, eles experimentaram o sofrimento, eles experimentaram a escravidão. Porém, em um tempo em que a restauração já havia sido concluída em Jerusalém, o templo já havia sido restaurado por meio de Zorobabel e os seus líderes. Esdras já havia feito a restauração do culto. Neemias já havia concluído a restauração dos muros de Jerusalém. Nestes tempos aconteceu uma apatia espiritual em Jerusalém, uma estagnação espiritual. Porque, queridos, tempos de bonança podem nos fazer esquecer de quem nós somos e para que nós existimos. Então Esdras, ele decide escrever o livro de Crônicas. E com esses propósitos bem definidos, ele começa o primeiro livro falando sobre Adão, e ele descreve toda a genealogia do povo eleito do Senhor. E ele vai terminar o segundo livro de Crônicas mostrando o retorno do cativeiro babilônico. Por que o cronista ele quis fazer isso? Ele quis mostrar para os líderes de Israel, os líderes de Jerusalém, o príncipe Zorobabel que havia retornado, ele quis mostrar como o caminho do afastamento gradativo do Senhor conduz ao cativeiro. É isso que ele quis mostrar. Zorobabel era descendente de Davi. Foi Zorobabel quem voltou do cativeiro babilônico como príncipe em Jerusalém. Deus havia feito uma promessa a Davi e disse a Davi: Davi, do seu trono nunca faltará um rei.
e Zorobabel era da descendência de Davi. Agora, em tempos em que o povo estava vivendo uma estagnação espiritual, uma apatia, depois de terem sido abençoados por Deus, Esdras escreve o livro de Crônicas. Ele quer trazer um alerta para os reis, para o príncipe, para a liderança de Israel, para o povo. Ele quis mostrar, olha, Deus nos trouxe há pouco do cativeiro, Deus nos abençoou, mas vocês precisam ser lembrados por que vocês foram levados para o cativeiro. Todo aquele que conhece a Deus e se afasta de Deus, ele vai experimentar a disciplina do Senhor. Isso está na mente do Senhor, revelado nas Escrituras. Isso é amor de Deus. E nós começamos a observar a vida de um rei de Jerusalém, que Esdras ele vai gastar o seu maior tempo, que foi a vida do rei Ezequias. O rei Ezequias, filho de Acás, o rei Ezequias, filho de Abia, o rei Ezequias que era neto de Zacarias, o homem que, apesar do péssimo testemunho do seu pai, ele decidiu seguir os passos do seu grande referencial de fé, que foi Davi, conforme está no versículo 2 do capítulo 29. E queridos, essa reforma foi muito marcante. Essa reforma do rei Ezequias foi muito relevante para o tempo dele, e também é relevante para o nosso, porque eu creio piamente que se nesse tempo nós estamos ouvindo essa palavra, é porque o Senhor quer trazer para ele novamente filhos afastados. E nós começamos observando que essa grande reforma de Ezequias teve o início com uma convocação direcionada. Quando Ezequias ele reúne os levitas e os sacerdotes, e ele diz uma palavra para eles. Assim como Deus sempre tem uma palavra direcionada para todos aqueles que o receberam em Cristo Jesus, aqueles que têm livre acesso à sala do trono. Mas, queridos, nós vimos também domingo passado que essa convocação direcionada, ela começa com uma resolução pessoal pela consagração. Nós somos convocados por Deus a buscá-lo mais e mais. Porém, essa busca não depende do tempo ou da falta de tempo. Essa busca depende do coração resoluto. Ezequias disse para os levitas e sacerdotes: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Assim como Daniel disse quando jovem: eu estou resolvido a não me contaminar com as iguarias do rei. Nunca haverá uma reforma na sua vida se você não estiver resoluto em consagrar-se ao Senhor. Essa foi a parte inicial dessa reforma. Eu quero pensar hoje com você na segunda parte da reforma que o rei Ezequias fez, porque tem a ver com o agir de Deus por meio da vida dele. E a segunda parte que nós podemos observar foi a remoção de impurezas específicas. A remoção de impurezas específicas. No versículo 4 e versículo 5, nós temos o rei Ezequias convocando os levitas e os sacerdotes, e ele diz algo para os levitas. Ele diz assim: escutem, levitas, retirem do santuário, santifiquem o santuário do Senhor. Mas antes de santificar o santuário do Senhor, santifiquem a vida de vocês. E ele termina dizendo assim: remova, tire tudo o que é impuro do santuário. Ah, queridos, todos os que são convocados para uma reforma em consagração ao Senhor precisam estar empenhados nessa tarefa de remoção das impurezas, daquilo que nasceu para ser separado para Deus. Deus sempre é específico quando nos convoca à consagração. Ele mostra o que deve ser feito logo após o coração resoluto. E ele diz: remova,
as impurezas. Remova as impurezas daquilo que nasceu para ser consagrado a mim. E é interessante porque quando ele foca, ele está pensando em primeiro lugar nos levitas e sacerdotes. Depois ele vai expor para todo o povo de Israel. Mas, queridos, qualquer restauração precisa lidar com os escombros. E quando ele foca nos levitas e sacerdotes, ele está focando naqueles que foram chamados para estar mais próximos do Senhor. E é interessante porque Ezequias, no versículo 8, ele faz uma convocação muito parecida com a maneira, ou melhor, as maneiras como Deus normalmente utiliza para convocar o seu povo. E eu quero mostrar para vocês rapidamente 3 maneiras que o rei Ezequias convocou os levitas e os sacerdotes, que na verdade ele está imitando o próprio Senhor. A primeira maneira que a gente observa no versículo 11 é que ele chama com afeição. Ele diz: meus filhos. J.C. Riley, há muito tempo atrás, ele disse: assim como Satanás, em tempos de tentação, ele tenta remover da sua mente a santidade de Deus. Em tempos de restauração, ele tenta remover da sua mente o amor de Deus por você. Querido, sabe por que Deus te restaura? Não é por causa de você, é por causa do amor que Ele tem por você. Porque se dependesse de você, você mereceria, assim como eu, o inferno. Mas Ele nunca despreza aquilo que um dia Ele chamou para Ele. Ele restaura. Mas para trabalhar com restauração, é necessário trabalhar com entulhos. É necessário remoção. É interessante o que Deus fala por meio do profeta Jeremias. Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei, por isso, com bondade, eu te atraí. Mas a segunda maneira que a gente percebe o rei Ezequias convocando, da mesma forma como Deus convoca, é com uma exortação solene. Ele começa assim: meus filhos, e depois ele diz: não sejam negligentes. Prestem atenção. Isso está no versículo 11. Estejam atentos. Meus irmãos, nós não podemos tratar com descaso aquilo que deveria ser inegociável em nossa caminhada com Deus. Sabe qual é o problema seu? É que talvez você negocie muitas coisas que para Deus nunca deveria estar no âmbito da negociação. E a sua santidade é uma delas. Lembre-se, nós só podemos entender a malignidade do nosso pecado quando nós nos aproximamos de Deus. Sabe por que muitas vezes para muitas pessoas que conhecem a Deus, o pecado não tem peso? É porque ele está longe de Deus. Quanto mais próximo do Senhor, mais noção você tem da sua malignidade, da malignidade do seu pecado. Estar diante de Deus significa considerar com diligência a ofensa do pecado em nossas mãos. Por isso a exortação: não sejam negligentes. Mas ele não termina por aí. No versículo 11, ele mostra uma outra maneira, uma terceira maneira que Deus utiliza para nos chamar, que é lembrança. Olha que interessante. Ele diz assim: meus filhos, afeição. Não sejam negligentes, exortação. E aí ele traz uma lembrança: o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem. É interessante que nos versículos 12 a 14, você pode ler na sua casa, Ezequias ele vai ser muito específico nessa lembrança, quando ele menciona as 3 tribos em que os levitas estavam inseridos.
ele vai mencionar os coatitas. Ele vai falar de Merari, os filhos de Merari. Ele vai falar também dos filhos de Gerson. Quando ele fala dos filhos de Merari, dos filhos de Gerson, dos coatitas, ele está falando dos descendentes de Levi. Por que Ezequias está fazendo isso? Ele está convocando os levitas. Ele quer mostrar quem eles são. Vocês precisam se lembrar quem vocês são. E ele é muito específico. Agora vejam, assim como o Senhor, Ezequias ele é bem específico quando fala da identidade deles. Mas Ezequias ele fala da posição em que Deus os colocou. Ezequias diz assim: vocês foram chamados para estarem diante dele. Diante dele. Agora, eu não sei se vocês se lembram do que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Paulo ele falou isso para a igreja de Éfeso e para todas as igrejas. É interessante que a mesma posição em que os levitas e sacerdotes foram colocados para servirem a Deus. Eles foram chamados para servirem a Deus diante dele, diante do Senhor. E sabe o que o rei Ezequias mostra? O rei Ezequias mostra que para servir diante do Senhor é necessário santidade. Tirem da vida de vocês e do santuário tudo o que é impuro. Por quê? Porque vocês foram chamados para servirem diante dele. Despreze essa palavra e você desprezará o melhor de Deus para a sua vida. Nós lemos no início do culto com o irmão Jonas, Salmo 93, 5. A santidade convém à tua casa, Senhor, para todo o sempre. Meus irmãos, o arrependimento que está inserido na resolução de buscarmos ao Senhor precisa ser acompanhado da remoção de práticas que ofendem a Deus. Deus havia dado para eles, preste atenção, nós precisamos primeiro entender o que os levitas e sacerdotes entenderam. Deus havia dado para eles como dádiva práticas de acesso à presença do Deus Santo, naquilo que eles faziam no tabernáculo, no candelabro, na bacia de bronze, no altar do holocausto, no incensário. Tudo o que Deus havia dado aos levitas e sacerdotes foram dádivas para que eles pudessem ter acesso à presença do Deus Santo. E toda essa dádiva, como nós lemos nos versículos 6 e 7, toda essa dádiva estava sendo desprezada. Meus irmãos, nós fomos agraciados. Nós fomos agraciados com acesso à presença do Senhor, por mérito do nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, que não deu apenas a nós acesso à sala do trono, mas Ele nos chama para nos aproximarmos com a consciência limpa, porque Ele é a nossa justiça. Como está em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Porém, sempre existe um porém. Nós não podemos permanecer diante dele, ignorando esse mesmo chamado feito aos levitas e sacerdotes. Removam as impurezas da vida e do ministério de vocês. Deixa eu trazer para você algo que nunca deveria sair da sua mente.
o único ganho com a prática do pecado na sua vida é a perda. Você só está perdendo. Essa perda é o único ganho que você está tendo. Deus sempre deixou claro o que Ele deseja para aqueles que foram chamados para estar diante dEle. O sumo sacerdote, ele usava uma túnica, um chapéu, não era um chapéu, uma cobertura, que se chamava mitra. Vocês sabem o que estava escrito na mitra, que ficava na testa do sumo sacerdote? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E eu quero rapidamente mostrar para vocês 3 perspectivas sobre a santidade. 3 perspectivas sobre a busca pela santidade. A primeira perspectiva é que a busca por santidade, ela não tem fins em interesses pessoais, como pensam os religiosos, que buscam a santidade para agradar a homens. Meus irmãos, a santidade não é a venda de uma autoimagem de piedade diante dos homens. Muitas pessoas estão exatamente nesse momento nos cultos, com uma imagem sendo vendida de piedade. Mas Deus conhece o coração. A busca pela piedade, pela santidade, não é a venda de uma autoimagem de piedade diante de Deus. Então, atenção, pais queridos. Pais queridos dessa igreja que amam ao Senhor. Pais queridos dessa igreja que desejam que os seus filhos andem no temor do Senhor. Cuidado, porque é exatamente isso que nós estimulamos nos nossos filhos muitas vezes. Nós estimulamos que os nossos filhos pecadores tenham mudanças de comportamento, e nós nos contentamos com a mudança de comportamento. Se o meu filho vai à igreja, se o meu filho ora antes de almoçar, antes de dormir, se o meu filho faz o sinalzinho assim, se o meu filho lê a Bíblia, eu estou conformado com isso. Cuidado, pai, porque os filhos de crentes, eles são uma bênção para todos nós, mas por causa do pecado, eles são especialistas em vender uma imagem de piedade para os seus pais. E os pais se contentam com isso. Atenção, irmãos. Cuidado para não buscarem uma santidade que transborda de justiça própria. Pois Deus vê o nosso coração. Confie na justiça de Cristo. Não há nada que você possa fazer para ser aceito diante de Deus, porque Deus não se apoia em obras humanas. Você precisa confiar no que Cristo fez, basta, é suficiente. Você precisa crer nele. A única coisa de fato que você precisa fazer é se arrepender, é se prostrar, é se humilhar diante do seu Deus. Porque quanto mais você se afasta dele, menos noção você tem do seu pecado e mais próximo você está da disciplina do Senhor. Jesus disse aos fariseus: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que é elevado entre os homens, para Deus é abominação. A segunda perspectiva que você tem que ter na busca por santidade é que na busca por santidade, Deus, ele visa a nossa aproximação e semelhança com ele. Queridos, a remoção de impurezas, ela tem como objetivo principal nos aproximar de Deus. Deus, ele não se contenta com o fato de você remover as impurezas da sua vida. O foco de Deus, quando ele pede isso para você, é que ele quer que você esteja próximo dele e seja mais parecido com ele.
Richard Baxter, ele disse assim: se esforce tanto para conhecer a Deus, assim como você deve se esforçar para ser afetado pelos seus atributos. Sabe por que Deus disciplina um filho seu? Deus não disciplina um filho seu porque Ele tem prazer em castigar. Deus disciplina um filho seu porque Ele deseja que esse seu filho seja participante daquilo que ele é, santo. Hebreus 12:10. Ele quer que os seus filhos sejam participantes da sua santidade. Toda exortação de Deus tem um fim nele mesmo. E queridos, isso deve mudar. Quem Deus é deve mudar a nossa forma, a forma como nós reagimos a algo que nós não gostamos. Isso é muito prático. Aquilo que Deus é deve mudar a minha prática quando algo acontece comigo no trânsito. Quando a minha carne se levanta para agradar a carne, em um negócio que eu estou fazendo, quando você está sozinho. Eu tenho falado isso para essa amada igreja. Se você não tiver consciência, o senso da presença de Deus, aquilo que você faz em oculto, não tem peso para você diante de Deus, porque você não enxerga Deus ali presente. O hipócrita, ele faz muitas coisas certas diante dos homens, mas ele não tem preocupação em fazer aquilo que honra a Deus quando ele está sozinho. E você não é hipócrita. Você ama o Senhor. Mas por que você age como um? Diante de Deus nós estamos desnudos. Quando Deus olha aqui para o seu povo, Deus nos vê como nós somos. E você quer vender uma imagem para quem? Você reproduz aquilo que você imita. E preste atenção. A cruz de Cristo e a sua ressurreição não apenas nos deu acesso ao Pai, mas nos atrai para que as nossas práticas revelem que nós estamos mais parecidos com Ele do que conosco mesmos. Se você tem caminhado na sua vida, você que teve acesso à lei do Senhor, se você tem caminhado na sua vida e as suas práticas te fazem parecidos com o que você sempre foi, você está longe. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Levíticos 11:44. Por fim, a busca por santidade não encontra lugar em todos os corações que ouvem. Infelizmente. Após convocar os levitas e sacerdotes, queridos, o rei Ezequias mandou convocar toda a nação. E sabe o que ele fez? Ele enviou mensageiros para percorrer toda a nação de Israel. E a Bíblia diz, em 2 Crônicas 30, 10 e 11, diz assim: os mensageiros foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, mas as pessoas riram e zombaram deles. Porém, alguns de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram para Jerusalém. Mas, queridos, todos os que ouvem, preste atenção, todos os que ouvem e decidem de forma resoluta remover as impurezas que o Senhor revela, mesmo com todas as suas limitações, Deus recebe como adoração. Eu quero ler isso para você. O rei Ezequias, ele percebeu algo. Sabe o que ele percebeu? Quando ele convocou o povo para a consagração,
ele percebeu que muitos estavam resolutos em consagrar-se ao Senhor, mas eles não estavam fazendo exatamente como a lei de Moisés mandava. E o que o rei Ezequias fez? Ele orou a Deus. E a oração dele foi a seguinte: Senhor, abençoe o povo que decidiu firmemente no seu coração em buscar ao Senhor, mas não conforme a prescrição deste santuário. Sabe o que a Bíblia diz? E Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Mesmo que eles não fizeram da forma como eles deveriam fazer, Deus sarou o povo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdia, longânimo, assaz benigno, tardio em irar-se, mesmo que não inocente ou culpado. E meus queridos, em 2 Crônicas 30, 27, diz que os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz deles foi ouvida, e a oração que eles fizeram chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. E eu gostaria de rapidamente, nesses 10 minutos restantes, eu gostaria de aplicar essas verdades. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estarem diante dele para o servir. Meu querido, a firme resolução começa na mente. A mente é o ambiente de batalha de todo crente contra os ídolos do seu coração. É como eu ouvi em certa conferência do passado em que eu participei, em que o pastor disse assim: a verdadeira batalha espiritual não é um conflito violento entre anjos e demônios, mas é uma oposição entre dois princípios espirituais: o amor a Deus e o amor aos ídolos do nosso coração. Eu contei já para vocês, às vezes eu repito algumas ilustrações, mas ilustrações boas devem ser repetidas. Que eu estava vendo um programa em que uma família estava no mato fazendo uma trilha, o pai, a esposa, o pai, a mãe e o filho ou a filha. E de repente o pai, que caminhava à frente na trilha, ele viu uma cascavel enrolada em si mesmo. E ele, para mostrar a sua coragem, ao invés dele se desviar com a família, ele falou: eu vou matar essa serpente. E ele estava com um material, uma ferramenta cortante, e ele foi e cortou a cabeça da cascavel. O corpo ficou de um lado, a cabeça ficou do outro. E ele foi pegar a cabeça da cascavel para mostrar para o filho. A cascavel abriu a boca, só a cabeça, e o picou. A quantidade de veneno que aquela cabeça fora do corpo injetou nele, quase o matou. E quando eu vi aquilo, eu falei: eu conheço isso. O nosso pecado, mesmo que aparentemente inofensivo, ele é tão nocivo quanto uma cabeça de cascavel imóvel. Mesmo vencido, ele continua produzindo morte e afastamento do Senhor. Considere essa verdade. Você já foi justificado em Cristo? É uma pergunta que você tem que responder. Você já foi justificado em Cristo? Você já foi posto para servir a Deus diante dele? Você não percebeu que há uma mitra na sua testa que diz santidade ao Senhor? Mesmo que a ausência do pecado seja impossível nesta vida, queridos, a permanência de alguns pecados já identificados não pode ser aceito como normal para aqueles que foram separados para estar diante dele. Ira,
orgulho, inveja, autossuficiência, cobiças imorais, lábios mentirosos, ansiedade incrédula. A forma como você responde a uma afronta, a forma como você fala ao telefone, a forma como você responde no trânsito, a forma como alguém no seu trabalho fala com você e você responde, revela se você está se tornando mais parecido com o seu Deus ou você permanece parecido com você mesmo. A santidade produz semelhança com Deus. Não basta ter no templo todos os acessórios para estar diante de Deus, se eles não estão em pleno uso. Assim, não basta ter tudo o que você precisa para despojar-se do velho homem. Você precisa encher a sua mente com as coisas do Senhor. E caminhando para o fim, queridos, deixa eu dizer para você em que consistia as portas do templo fechadas. Em que consistia o candelabro apagado? Em que consistia a bacia de bronze sem água? Em que consistia a ausência de sacrifícios? Tudo isso consistia num desprezo ao acesso concedido por Deus à sua santa presença. E não é isso que os nossos pecados fazem quanto à obra de Cristo? Em relação à obra de Cristo, os nossos pecados, eles são na prática um desprezo ao acesso que Deus nos concedeu de estarmos diante dEle. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios, a nossa suficiência vem de Deus. Por isso nós precisamos olhar para Cristo. Confie na sua capacidade de retornar, que o retorno nunca será possibilidade na sua vida. Descanse na obra de Cristo e se humilhe, e você vai experimentar Deus levantando você do monturo. Você precisa ter na sua mente que isso que acontece no meio evangélico, de noite de avivamento, não é uma perspectiva bíblica, porque o avivamento bíblico não é agendado pelo homem. O avivamento bíblico, queridos, é um ajuste dos ideais do crente com os ideais de Deus. Mas nós não planejamos avivamento, nós apenas desejamos e buscamos o lugar certo, na presença de Deus. Por fim, quando nós nos inclinamos para buscar ao Senhor, nessa remoção de escombros de nossa vida e ministério, Ele não apenas nos ajuda, Ele nos restaura. O Senhor ouviu a oração de Ezequias e sarou o povo. Capítulo 30, 18 a 20. Vocês se lembram como nós terminamos o culto de domingo passado? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, começa com a humilhação. Não com a sua frase afirmativa para Deus: eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou deixar o meu pecado, Senhor. Eu vou voltar para o Senhor. Eu quero estar na tua presença. Não começa dessa forma. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Aleluia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então,
Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos, e santifiquem a casa do Senhor, Deus e seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Enquanto os irmãos do Ministério do Culto, eles vão começar a tocar em adoração ao Senhor, você deve orar ao seu Deus. E você deve responder a essa mensagem, àquilo que Deus falou ao seu coração nesta noite. Porque Deus fala e nós respondemos. Talvez hoje seja noite de restauração. Eu creio que é. Restauração em consagração ao Senhor, não é qualquer tipo de reforma. É uma reforma que produz no seu coração um desejo resoluto, mas de se humilhar. Não de falar coisas para Deus que você não consegue cumprir. Talvez hoje seja a noite que o Senhor está mostrando para você, o Senhor esteja mostrando para você quais são as impurezas que precisam ser removidas da sua vida. Não há restauração sem remoção das impurezas. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Hoje é noite de restauração. Meus filhos, escutem. Não sejam negligentes. Porque o Senhor vos escolheu para estar diante dEle, para o servir. Mas tirem as impurezas. Tirem tudo aquilo que é impuro do santuário. Responda ao Senhor. Responda ao Senhor.